A verdadeira força está em quem você se torna. Você já ouviu dizer que a melhor forma de recuperar seu poder sobre alguém que te feriu é simplesmente desaparecer, parar de ligar, parar de mandar mensagens, sumir completamente da vida dessa pessoa. O mundo chama isso de contato zero, mas os estoicos chamariam isso de ilusão de controle. Porque o silêncio pode ser ignorado, mas a transformação verdadeira não pode ser esquecida jamais. Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma, escreveu certa vez: a melhor vingança é não se parecer com seu inimigo. E é exatamente isso que frequentemente esquecemos quando estamos mergulhados na dor da rejeição ou do abandono. Você não vence quando o outro sente sua ausência. Você vence quando ele não reconhece mais a pessoa que um dia precisou desesperadamente da aprovação dele. Por isso, hoje, esqueça o contato zero como estratégia de manipulação emocional. Existe algo que dói muito mais do que o silêncio, e os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. É a dor de ver alguém crescer completamente além do seu alcance, de testemunhar uma transformação tão profunda que você percebe que perdeu algo precioso que nunca mais poderá recuperar. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como transformar dor em força genuína, rejeição em clareza mental e sofrimento em propósito de vida. Respire fundo. Esta é uma jornada que vai mudar sua perspectiva para sempre. Vamos começar. O mito do contato zero. Vivemos em um tempo fascinante e, ao mesmo tempo, profundamente problemático, onde os relacionamentos humanos viraram estratégia de guerra psicológica. Abrimos as redes sociais e somos bombardeados constantemente com conselhos táticos. Não responda imediatamente e ele vai sentir sua falta. Finja total indiferença e ele vai se arrepender amargamente. Faça-se de difícil e recupere magicamente o poder. Tratamos o silêncio como se fosse uma arma psicológica sofisticada, como se simplesmente ignorar alguém garantisse automaticamente a vitória emocional que tanto desejamos. Transformamos a ausência em moeda de troca valiosa, esperando que nossa falta de resposta cause o máximo de desconforto possível na outra pessoa. Existe toda uma indústria lucrativa construída em torno disso. Livros best-sellers prometendo fórmulas mágicas, vídeos virais ensinando táticas de manipulação, coaches de relacionamento vendendo a ideia de que se você seguir esses passos específicos, a pessoa que te ignorou voltará correndo, implorando por outra chance. Mas Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos que paradoxalmente nasceu escravo e morreu como um dos homens mais livres de sua época, alertava para algo fundamental que contradiz completamente essa abordagem. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. O silêncio por si só não é uma reação transformadora, é apenas uma pausa temporária no diálogo. Ele pode causar algum desconforto inicial, é verdade. Nos primeiros dias, talvez até nas primeiras semanas, a pessoa pode sentir sua falta de alguma forma. Pode se perguntar onde você está, o que está fazendo, por que não responde mais às mensagens. Pode até sentir uma pontada de culpa ou preocupação momentânea. Mas aqui está a verdade inconveniente que ninguém quer ouvir, que nenhum coach de relacionamento menciona nos seus vídeos motivacionais. Com o tempo, as pessoas se acostumam com praticamente qualquer ausência. A mente humana é extraordinariamente adaptável e criativa quando se trata de se proteger do desconforto emocional. Ela encontra desculpas sofisticadas e convincentes. Cria narrativas complexas e autojustificadoras que explicam o distanciamento. Inventa razões elaboradas e até nobres para se conformar com o vazio que você deixou. Ela era muito sensível mesmo. Eu estava andando em ovos. Ele nunca foi realmente compatível comigo de qualquer forma. É melhor assim. Estávamos claramente em momentos diferentes da vida. A ausência, inicialmente perturbadora e desconfortável, torna-se gradualmente a nova normalidade aceita. As pessoas simplesmente seguem em frente, preenchendo o espaço que você ocupava com novas experiências, novos rostos, novas distrações. E enquanto você mantém seu silêncio estratégico com disciplina férrea, contando os dias ansiosamente e esperando que o outro perceba o erro monumental que cometeu e sinta profundamente sua falta, ele pode estar simplesmente vivendo, conhecendo pessoas novas que despertam seu interesse, criando experiências novas que ocupam sua atenção, construindo uma vida onde você não existe mais como referência ou pensamento recorrente. Então,
Antes de continuar mais profundamente nesta jornada, é absolutamente necessário fazer uma pergunta brutalmente honesta a si mesmo. Uma pergunta que pode ser desconfortável, mas é essencial. Seu silêncio representa crescimento genuíno ou manipulação emocional disfarçada de autopreservação? Porque se ele existe apenas e primariamente para causar dor no outro, para fazer essa pessoa sofrer proporcionalmente ao que ela te fez sentir, para forçar arrependimento através de ausência, ele já nasce esvaziado de poder real e transformador. O verdadeiro estoicismo ensina algo radicalmente diferente dessa abordagem manipulativa. Ensina que o controle genuíno e duradouro está apenas nas suas próprias ações, pensamentos e desenvolvimento pessoal, não em como os outros interpretam essas ações. Não em quanto sofrimento sua ausência causa a alguém específico, não em se alguém vai ou não te valorizar retroativamente quando for tarde demais. Sêneca, outro gigante da filosofia estoica, escreveu extensamente sobre como desperdiçamos nossa vida preciosa tentando controlar o incontrolável. Ele observou como pessoas gastam anos inteiros preocupadas com opiniões alheias, com validação externa, com fazer outros reconhecerem seu valor. Se você realmente quer recuperar sua força interior de forma autêntica e permanente, não tente desesperadamente fazer o outro sentir sua ausência, como se isso fosse algum tipo de troféu emocional a ser conquistado. Em vez disso, trabalhe intensamente para que até mesmo seu silêncio transmita algo completamente diferente e mais poderoso. Paz interior profunda e autêntica que vem de autoconhecimento e crescimento real. O que dói mais do que o silêncio? Aqui está a verdade que pode mudar completamente sua perspectiva sobre esta situação dolorosa pela qual você está passando. O que realmente destrói alguém emocionalmente não é o simples fato de você ter parado de falar com ela. Não são os dias acumulados sem mensagens ou as ligações sistematicamente não atendidas. É algo muito mais profundo, mais permanente e infinitamente mais impactante. É o fato inescapável de que enquanto você ficou em silêncio, silêncio esse que poderia ter sido apenas ausência vazia, você mudou fundamentalmente. Você se transformou de formas que nem você mesmo imaginava ser possível quando tudo isso começou. Sêneca, outro gigante da filosofia estoica que foi conselheiro de imperadores e um dos homens mais sábios de Roma, dizia algo que deveria estar gravado na mente de todos nós. A vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Pense profundamente sobre essa afirmação por um momento. Deixe ela realmente penetrar. Enquanto os outros desperdiçam tempo precioso e irrecuperável se arrependendo inutilmente, ruminando obsessivamente sobre o passado, criando desculpas elaboradas para suas escolhas ruins, justificando comportamentos que eles mesmos sabem que foram questionáveis, você pode usar exatamente esse mesmo tempo, esse mesmo período, para literalmente renascer como uma fênix das cinzas da sua dor. Cada minuto que você não passa implorando pateticamente por atenção que deveria ser dada livremente, cada hora que você não gasta stalkeando perfis obsessivamente nas redes sociais, procurando por sinais e mensagens ocultas, cada dia que você não desperdiça esperando passivamente que alguém finalmente reconheça seu valor óbvio, tudo isso é um tijolo sólido e durável que você está conscientemente usando para construir sua nova versão. Uma versão mais forte, mais sábia, mais completa, mais autêntica. Você lê livros que expandem sua mente e perspectiva de formas que você nem sabia que eram possíveis. Você cresce através de experiências novas e desafiadoras que antes evitava por medo ou insegurança. Você se cuida de formas que nunca fez antes. Física, mental, emocionalmente, espiritualmente. Você floresce em áreas da sua vida que estavam negligenciadas, esquecidas, completamente adormecidas durante o tempo que estava preso naquela dinâmica tóxica. A verdadeira dor que vai eventualmente atingir a outra pessoa não vem do seu silêncio em si. O silêncio é apenas ausência, vazio, nada. A dor vem daquele momento específico e inesquecível em que ela volta, seja por curiosidade tardia, remorso crescente ou simplesmente por acaso do destino, e percebe algo absolutamente chocante que nunca imaginou possível. Você já não cabe mais na vida limitada e pequena que ela estava oferecendo. Você cresceu exponencialmente além daquele espaço apertado e claustrofóbico. Tente imaginar com detalhes vívidos a surpresa genuína estampada no rosto dessa pessoa quando ela perceber que você não reage mais da mesma forma emocional e necessitada de antes. Que seus olhos agora brilham com uma calma profunda e centrada que vem de dentro.
não mais com aquela necessidade desesperada e palpável de aprovação externa que costumava definir cada interação. Que sua postura física mudou, refletindo confiança interna. Que sua voz mudou, carregando certeza em vez de insegurança. Que sua energia inteira mudou de frequência. Essa transformação visível e palpável funciona como um espelho implacável e brutalmente honesto que o outro simplesmente não consegue encarar por muito tempo sem desconforto extremo. Porque esse espelho mostra uma verdade psicológica absolutamente insuportável para o ego humano comum. Eles perderam completa e irreversivelmente o poder que tinham sobre você. Aquele poder que eles exerciam tão facilmente, talvez até sem perceber conscientemente, simplesmente evaporou. E há algo mais nessa dinâmica que precisa ser dito claramente. Quando você transforma genuinamente, você não está apenas melhorando em áreas superficiais. Você está mudando em nível de identidade. Seus valores podem mudar. Suas prioridades certamente mudam. O que você tolera e o que você não tolera mais muda drasticamente. Como você se vê e como você se relaciona com o mundo muda fundamentalmente. Essa pessoa volta esperando encontrar a versão antiga de você, aquela que ela conhecia, que ela podia prever, que ela sabia como manejar. Mas em vez disso, ela encontra essencialmente um estranho usando seu rosto. Alguém que compartilha sua história, mas não mais suas inseguranças, seus medos, suas necessidades desesperadas. O espelho que o outro não suporta ver. Toda relação humana, seja ela romântica, familiar, de amizade ou profissional, funciona fundamentalmente como um espelho emocional complexo. Nós nos vemos refletidos nos olhos e nas reações dos outros, de formas que nem sempre percebemos conscientemente. Nossa identidade é parcialmente construída e constantemente reforçada através dessas reflexões sociais. Quando alguém te desrespeita profundamente, te abandona cruelmente ou te desvaloriza sistematicamente ao longo do tempo, muitas vezes existe uma crença subjacente, consciente ou inconsciente, operando no fundo desse comportamento destrutivo. Essa crença é simples, mas absolutamente devastadora em suas implicações. Você vai continuar pequeno, dependente, carente, reativo. Você precisa de mim fundamentalmente mais do que eu preciso de você. Você não tem a força interior necessária para seguir em frente e florescer gloriosamente sem minha presença, aprovação ou validação constante. É uma forma de arrogância psicológica, muitas vezes inconsciente. A pessoa assume que você permanecerá congelado no tempo, preso no momento da dor, incapaz de evoluir além do papel que você desempenhava na vida dela. Mas quando você responde à dor não com colapso emocional prolongado e dramático, mas com dignidade crescente e silenciosa, quando você responde à rejeição não com desespero e perseguição patética, mas com afastamento digno e crescimento consciente e deliberado, você se torna um tipo muito particular de espelho. Um espelho que reflete verdades que a outra pessoa provavelmente passa a vida inteira tentando evitar a todo custo. Epicteto, que conheceu na própria pele o que significa ser profundamente subestimado e tratado como inferior durante anos como escravo, nos ensinou algo revolucionário que transcende seu tempo. Quando alguém está bem firmado em sua própria natureza e valores, ele não precisa buscar a aprovação de fontes externas para se sentir completo. Estas não são apenas palavras bonitas de filosofia abstrata destinadas a soar bem em citações de redes sociais. São um mapa preciso e testado para a verdadeira liberdade emocional e psicológica. Sua evolução pessoal inevitavelmente obriga o outro a confrontar a própria fraqueza de caráter, a própria estagnação, as próprias escolhas questionáveis. E essa é uma dor psicológica muito mais profunda, mais duradoura e mais difícil de processar do que qualquer silêncio temporário poderia causar. Imagine este cenário com detalhes vívidos e específicos. A pessoa foi embora da sua vida acreditando firmemente, talvez até com alguma satisfação cruel, que você não sobreviveria emocionalmente sem ela. Ela construiu uma narrativa mental completa e reconfortante, onde você passaria meses ou até anos esperando desesperadamente por uma mensagem que nunca chegaria, definindo ou se destruindo de forma patética, sem aquela presença que ela considerava tão essencial para seu bem-estar. Mas em vez desse cenário imaginado e até esperado, algo completamente diferente e inesperado aconteceu. Você se ergueu das cinzas da rejeição. Você criou projetos significativos que te dão propósito.
Você desenvolveu talentos e habilidades que estavam completamente dormentes. Você encontrou alegria profunda e autêntica em lugares e atividades onde nunca teve permissão, real ou imaginada, para explorar antes porque estava muito ocupado, tentando ser quem aquela pessoa precisava que você fosse. Essa imagem poderosa e inegável, sua luz interior florescendo vibrante e forte exatamente onde antes havia escuridão, necessidade e dependência, é o reflexo no espelho que o outro não consegue suportar ver por muito tempo sem experimentar desconforto psicológico profundo. Porque esse reflexo destrói completamente a história reconfortante e autojustificadora que ele contou a si mesmo durante todos esses meses para justificar a própria indiferença, crueldade ou abandono inexplicável. Ela não era tão especial assim de qualquer forma. Ele tinha muitos problemas emocionais que eu simplesmente não podia resolver. Eu fiz o melhor para nós dois ao terminar isso. Todas essas narrativas autojustificadoras, cuidadosamente construídas, se desintegram instantaneamente quando confrontadas com a evidência viva, palpável e inegável da sua transformação extraordinária. E talvez, se você for completamente honesto consigo mesmo ao refletir sobre sua própria história, você já viveu o outro lado dessa dinâmica psicológica em algum momento da vida. Já subestimou profundamente alguém e se surpreendeu genuinamente. Talvez até se sentiu levemente incomodado ao ver essa pessoa florescer de formas inesperadas e impressionantes depois que você saiu da vida dela. Agora você entende, de dentro e visceralmente, o poder perturbador e transformador desse espelho implacável. Não é sobre vingança mesquinha ou fazer alguém pagar. É sobre despertar para verdades inconvenientes que preferíamos ignorar confortavelmente. Há também outra camada nessa dinâmica do espelho que merece atenção. Quando você transforma genuinamente, você não está apenas melhorando em senso superficial. Você está revelando quem você sempre teve potencial de ser, mas que estava suprimido, escondido ou não desenvolvido. E quando a pessoa que te conhecia na sua versão limitada vê essa nova versão expandida, há um choque cognitivo. Como essa pessoa que eu pensei que conhecia tão bem se tornou isso? Há uma reavaliação forçada de tudo que ela pensava saber sobre você. E, consequentemente, uma reavaliação desconfortável de suas próprias percepções, julgamentos e escolhas. Esse é o espelho funcionando em seu nível mais profundo, não apenas mostrando à pessoa o que ela perdeu, mas forçando-a a questionar se ela realmente conhecia você. E se ela não te conhecia verdadeiramente, o que mais ela pode estar errada sobre? Essa cascata de questionamentos é extremamente desconfortável. A dor do que é irreversível. O silêncio pode acabar a qualquer momento. Uma mensagem inesperada pode quebrar meses de ausência completa. Uma ligação pode reiniciar o diálogo que parecia permanentemente encerrado. Um encontro casual na rua pode reacender conexão que parecia morta. O silêncio é, por sua própria natureza temporal, temporário e completamente reversível. Mas o crescimento genuíno não é. A transformação verdadeira não pode ser desfeita. Não importa o quanto alguém deseje. E é precisamente por isso que a transformação autêntica dói muito mais profundamente do que qualquer silêncio estratégico poderia doer. Porque ela cria algo permanente, fixo e irreversível na estrutura fundamental da sua identidade. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores pensadores da história humana, escreveu repetidamente em suas meditações privadas sobre a natureza do tempo e da mudança. O tempo é um rio em constante fluxo, uma corrente violenta de eventos. Cada coisa surge e desaparece em um instante, carregada pela corrente inexorável para ser substituída por outra, que também será inevitavelmente carregada. Essa metáfora do rio, originalmente de Heráclito, é profunda em suas implicações. Depois que você verdadeiramente muda em nível profundo e fundamental, você literalmente nunca mais pisa no mesmo rio duas vezes. Você se tornou alguém diferente em aspectos essenciais e definitivos. E, consequentemente, o outro nunca mais encontra exatamente a mesma versão de você que ele conheceu, amou, feriu e deixou para trás. O contato zero superficial e estratégico dá a ilusão psicológica confortável de que um dia, talvez, em algum momento futuro não especificado, mas possível, vocês podem voltar a se falar, reconectar de alguma forma, talvez até retomar algum tipo de relacionamento similar ao que tinham.
Existe uma porta imaginária que permanece simbolicamente entreaberta na mente de ambos, mesmo que ninguém admita isso em voz alta. Mas a verdadeira cura transformadora torna essa possibilidade de retorno completamente impossível em termos práticos e emocionais. Não porque você está ativamente se recusando por teimosia ou segurando rancor venenoso, mas porque quando você finalmente compreende e internaliza completamente o valor precioso da sua própria paz interior, você percebe com clareza absolutamente cristalina que voltar àquela dinâmica seria funcionalmente equivalente a entrar novamente voluntariamente na gaiola emocional e psicológica da qual você acabou de escapar com tanto esforço doloroso e trabalho interno dedicado. E essa é a dor específica, aguda e existencial que o outro eventualmente sente quando a realidade finalmente consegue penetrar suas defesas psicológicas cuidadosamente construídas. Não é a dor superficial e temporária da sua ausência física ou digital. É algo muito mais profundo e perturbador em nível existencial. É o fato irreversível e definitivo de não poder mais te alcançar emocionalmente, não importa o que ele faça, o que ele diga ou como ele tente reconectar. É como abrir cuidadosamente um livro que você deixou pela metade há meses atrás, esperando retomar a leitura agradável exatamente de onde parou naquela página marcada, e descobrir algo completamente perturbador e inesperado. O final já foi escrito completamente sem você. A história continuou se desenrolando e chegou à sua conclusão. E você não faz mais parte dela. Você não é mais um personagem nessa narrativa. Sua participação naquele enredo terminou definitivamente em capítulos muito atrás. Essa dor não é gerada pela saudade romântica idealizada ou pela simples falta da sua presença física constante. Ela vem de algo muito mais profundo. Vem da compreensão tardia, gradual e inexorável de que aquela pessoa perdeu irremediavelmente alguém que cresceu demais, evoluiu demais, expandiu demais para caber no mundo limitado e pequeno que ela estava oferecendo como se fosse suficiente. É a compreensão devastadora de que você não está mais disponível emocionalmente ou psicologicamente para aquele tipo de conexão. Não porque você está temporariamente ocupado ou viajando ou momentaneamente distraído com outras coisas, mas porque você literalmente se transformou em alguém que não pode mais habitar confortavelmente aquele espaço relacional antigo e limitado. É como tentar forçar um adulto plenamente desenvolvido a vestir roupas que usava quando criança, simplesmente não cabe mais fisicamente, independentemente de quanto esforço ou força você aplique tentando fazer caber. O corpo cresceu, a pessoa mudou, a roupa permaneceu a mesma, não há compatibilidade possível. Essa é a ferida psicológica e emocional que o tempo não fecha facilmente, que não sara com simples distração ou novos relacionamentos superficiais. É a justiça silenciosa e inexorável da vida operando em seu próprio ritmo natural, indiferente aos nossos desejos de que as coisas fossem diferentes. E há um aspecto adicional dessa irreversibilidade que precisa ser mencionado. Quanto mais profunda foi sua transformação, mais óbvio se torna que o retorno é impossível. Não é como uma discussão simples onde vocês podem voltar ao normal depois de se acalmarem. Você mudou valores fundamentais. Você redefiniu limites não negociáveis. Você desenvolveu padrões completamente novos para o que aceita em sua vida. A pessoa pode voltar oferecendo exatamente o que você queria desesperadamente meses atrás. Mas agora você percebe que aquilo não é mais suficiente. Não porque você está sendo vingativo ou difícil, mas porque você genuinamente cresceu para um lugar onde aquela oferta não atende mais suas necessidades ou valores evoluídos. O caminho estoico da transformação. Os estoicos antigos tinham um nome específico e poderoso para esse caminho profundo que estamos explorando juntos: autodomínio. Mas não no sentido repressivo e negativo de controlar emoções através de força bruta de vontade, suprimindo sentimentos genuínos de forma não saudável, mas no sentido libertador e positivo de dominar a arte complexa de vencer a si mesmo, seus padrões autodestrutivos, suas tendências limitantes, suas reações impulsivas, e encontrar paz interior genuína mesmo em meio a circunstâncias externas adversas e desafiadoras. Sêneca, que perdeu fortunas colossais e quase perdeu a própria vida múltiplas vezes devido às voltas imprevisíveis da política romana, escreveu com autoridade conquistada através do sofrimento direto e não apenas teoria filosófica abstrata: quem vence a si mesmo é o maior dos guerreiros,
mais valoroso que aquele que conquista 1000 inimigos em 1000 batalhas. Pense cuidadosamente no que isso realmente significa em termos práticos. Não estamos falando de vencer outros em competição externa, não de provar superioridade social ou intelectual, mas de conquistar seus próprios demônios internos mais assustadores, seus padrões autodestrutivos mais arraigados, suas tendências inconscientes de sabotagem que você repete há anos ou décadas. E é exatamente isso que seu silêncio precisa conscientemente se tornar, se você quer que ele tenha poder transformador real e duradouro. Não uma arma psicológica apontada calculadamente para causar máximo dano emocional ao outro, alimentando seu próprio ego ferido, mas uma forja ardente e intensa onde você é simultaneamente o ferreiro habilidoso e o metal bruto sendo moldado, queimando impurezas acumuladas, fortalecendo estrutura interior, criando algo novo, resistente e belo. Não use seu distanciamento físico e emocional necessário para punir vingativamente como se você fosse um juiz moral. Use-o consciente e deliberadamente para se reconstruir completamente do zero, se for necessário. Não desperdice energia preciosa e limitada, desejando obsessivamente que o outro sofra proporcionalmente à dor intensa que te causou, como se houvesse alguma balança cósmica que precisa ser equilibrada. Em vez disso, canalize toda essa energia poderosa, toda essa raiva, toda essa tristeza, toda essa sensação de injustiça, para o projeto muito mais importante, significativo e gratificante de se tornar inteiro, completo, integrado como pessoa. Porque aqui está uma verdade profunda que os estoicos entendiam visceralmente através de experiência direta. Quando você genuinamente domina seu mundo interior, seus pensamentos automáticos, suas reações emocionais habituais, seus padrões comportamentais repetitivos, seus valores operativos reais, o mundo exterior automaticamente perde o poder devastador de te abalar de forma fundamental e duradoura. Você para de reagir impulsiva e automaticamente a cada provocação como se você fosse um robô programado. Você começa a escolher conscientemente suas respostas baseado em seus valores e objetivos de longo prazo. Você para de esperar passivamente que outros mudem magicamente ou que circunstâncias melhorem por si só, e começa a agir proativamente para criar as condições específicas que você genuinamente deseja na sua vida. Você para de buscar desesperada e compulsivamente validação, aprovação, reconhecimento externo como se sua vida dependesse disso, e começa a criar significado interno robusto que não depende de ninguém te dar permissão para existir plenamente. Essa é a verdadeira transformação em sua manifestação mais pura e poderosa. Uma presença humana serena, mas absolutamente não passiva, firme, mas não rigidamente inflexível, livre, mas não irresponsavelmente caótica. É quando alguém te vê depois de meses e percebe imediatamente que algo fundamental mudou profundamente em você, mesmo que ela não consiga articular exatamente o que ou como. E a pessoa que um dia te feriu profunda e possivelmente até cruelmente, vai eventualmente sentir o peso completo dessa perda irreparável, se algum dia cruzar seu caminho novamente, ou simplesmente ouvir sobre você, através de conhecidos, mútuos. Não porque você desapareceu covardemente, ou fugiu com medo da dor, mas porque você retornou ao mundo completamente transformado, carregando uma liberdade interior que simplesmente não pode ser falsificada ou performada de forma convincente. Livre da necessidade neurótica e desesperada de provar seu valor para qualquer pessoa específica que te rejeitou. Livre da compulsão autodestrutiva de controlar percepções e opiniões alheias, como se isso fosse possível ou desejável. Livre da dependência emocional paralisante que caracterizava a versão antiga, menor e mais insegura de você. Livre para amar profundamente, vulnerável e autenticamente, sem se prender ansiosamente com medo de abandono. Livre para partir quando necessário, quando uma situação não serve mais seu bem-estar, sem se culpar eternamente ou carregar peso de culpa tóxica. Práticas concretas para sua transformação diária. Toda essa filosofia profunda pode soar abstrata e distante, talvez até inalcançável, se não for cuidadosamente ancorada em práticas concretas e específicas que você pode começar a implementar literalmente hoje, neste momento exato, independentemente de onde você está ou quão perdido você se sente. Os estoicos eram intensamente e impressionantemente práticos. Eles não estavam nem um pouco interessados em teoria filosófica, como exercício acadêmico abstrato destinado a impressionar outros intelectuais
mas em sabedoria aplicada concretamente como arte de viver bem no mundo real com todos seus desafios imprevisíveis. Então deixe-me oferecer um mapa prático, detalhado e testado de práticas específicas, que você pode incorporar gradualmente na sua rotina diária, sem precisar revolucionar sua vida inteira de uma vez. Prática matinal. Definindo intenção clara. Antes de fazer qualquer outra coisa ao acordar, antes de checar seu telefone ansiosamente para mensagens que não chegaram e provavelmente não chegarão, antes de mergulhar nas demandas caóticas e urgentes do dia que te puxam em 1000 direções, sente-se em algum lugar silencioso e confortável em sua casa. Pode ser ainda na própria cama se você conseguir ficar alerta. Pode ser em uma cadeira favorita perto da janela. Pode ser no chão sobre um tapete ou almofada. O lugar específico importa menos que o ato de parar e criar espaço intencional. Respire profunda e deliberadamente 5 vezes completas, prestando atenção total e completa à sensação física da respiração, entrando e saindo, o ar frio entrando pelas narinas, o peito expandindo, o ar mais quente saindo. Deixe isso ancorar você no presente, puxando sua mente ansiosa de volta dos cenários de passado e futuro onde ela naturalmente vaga. Depois pergunte a si mesmo com total sinceridade, sem performar para uma audiência imaginária: como posso viver hoje de acordo com meus valores mais profundos e autênticos? Que desafios específicos eu provavelmente vou enfrentar hoje, considerando minha agenda e obrigações? Como posso responder a esses desafios com sabedoria consciente, em vez de reatividade automática? Não precisa ser elaborado, longo ou perfeito. Não precisa soar como citação inspiracional. Mesmo 5 minutos honestos dessa prática matinal simples, repetida consistentemente dia após dia, cria uma base psicológica e emocional completamente diferente para o dia que se desenrola. Prática durante o dia, pausas conscientes e redirecionamento. Quando sentir aquele impulso familiar e poderosamente magnético de checar compulsivamente as redes sociais da pessoa que te feriu, quando sua mão automaticamente e sem pensar alcançar o telefone para ver se ela postou algo novo ou está online, quando você sentir a tentação irresistível de enviar aquela mensagem que você sabe racionalmente que não deve enviar, mas emocionalmente quer desesperadamente, pause completamente sua ação. Não tente reprimir ou negar o impulso com violência psicológica contra si mesmo, criticando-se duramente por sentir algo completamente natural. Simplesmente reconheça a presença desse impulso sem julgamento moral pesado. Ah, aqui está aquele padrão antigo e familiar querendo se manifestar novamente. Isso faz sentido dado minha história. Interessante observar isso. Observe o impulso exatamente como você observaria uma nuvem passando pelo céu em dia de vento. Você nota sua forma, reconhece sua existência, mas não se identifica com ela como se fosse sua essência permanente ou verdade fundamental sobre quem você é. E então, consciente e deliberadamente, exercitando seu livre-arbítrio e poder de escolha, escolha fazer algo completamente diferente que genuinamente sirva ao seu crescimento naquele momento específico. Dê uma caminhada de 10 ou 15 minutos prestando atenção aos sons ao redor, pássaros, vento, vozes distantes, o mundo vivo acontecendo. Leia 3 páginas de um livro desafiador que expande sua perspectiva sobre vida, relacionamentos, filosofia, história. Trabalhe 15 minutos focados em um projeto pessoal que você vem sistematicamente adiando por falta de energia emocional. Ligue para um amigo verdadeiro que te apoia construtivamente e tenha coragem de ser honesto contigo. Prática noturna. Exame reflexivo honesto. Ao final do dia, antes de dormir ou logo após jantar, pratique o exame diário que Sêneca recomendava com tanta ênfase repetida aos seus estudantes e leitores. Reserve conscientemente 10 a 15 minutos protegidos para revisar mental e calmamente o dia que passou sem interrupções de telefone ou televisão. Faça a si mesmo 3 perguntas específicas e penetrantes, escrevendo as respostas se isso ajudar a concretizar seus pensamentos. Onde especificamente hoje eu agi de acordo com meus valores declarados e quem eu quero me tornar? Onde eu falhei ou comprometi esses valores, cedendo a impulsos ou pressões? O que especificamente eu aprendi hoje sobre mim, sobre outros, sobre vida, que posso conscientemente aplicar amanhã para fazer melhor? Não transforme isso em exercício cruel de autoflagelação ou crítica destrutiva, que só serve para te fazer sentir pior. Seja honesto, mas simultaneamente gentil consigo mesmo.
exatamente como você seria com um bom amigo próximo, passando por desafios similares aos seus. Escreva algumas linhas autênticas em um diário, se isso ajudar a consolidar insights fugazes e dar-lhes permanência. Prática semanal. Nutrição profunda da alma. Uma vez por semana, sem exceções a menos que emergência real e inevitável, reserve tempo significativo e protegido, pelo menos 2 horas ininterruptas, para alguma atividade que genuinamente nutre sua alma em nível profundo e não superficial. Pode ser imersão contemplativa na natureza, caminhando sozinho em trilha desafiadora ou sentando próximo à água corrente ou mar. Pode ser envolvimento sério com arte que te move, seja visitando museu ou galeria, ou criando algo com suas próprias mãos mesmo que imperfeito, pintura, escultura, escrita, música. Pode ser música ao vivo que te toca emocionalmente de formas que música gravada simplesmente não consegue. Pode ser conversa longa, lenta e sem pressa com um amigo que realmente te entende verdadeiramente e com quem você pode ser vulnerável sem medo de julgamento. O ponto crucial é: escolha conscientemente algo que te lembra visceralmente, em nível de corpo e emoção, não apenas intelecto, que existe beleza extraordinária, significado profundo, conexão humana autêntica e alegria genuína na vida, completamente independente da dor específica que você está processando neste capítulo difícil da sua história. Prática mensal. Avaliação honesta de progresso. Uma vez por mês, talvez no último domingo de cada mês, para criar ritual consistente, faça uma avaliação honesta e estruturada do seu progresso geral nos últimos 30 dias. Você está genuinamente crescendo de formas mensuráveis ou apenas performando crescimento superficialmente para uma audiência imaginária? Você está realmente mais em paz interior agora do que estava há um mês? Ou está apenas mais entorpecido emocionalmente, mais desconectado, mais resignado? Que hábitos novos e saudáveis você está construindo consistentemente dia após dia? Que padrões antigos e comprovadamente destrutivos você está gradualmente quebrando através de escolhas conscientes repetidas? Seja brutalmente honesto, mas simultaneamente profundamente compassivo com você mesmo. Essas duas qualidades não são opostas, elas se complementam. Transformação real e duradoura raramente é perfeitamente linear em gráfico ascendente. Haverá inevitavelmente avanços empolgantes e retrocessos desanimadores, e ambos os tipos de experiência contêm lições valiosas se você estiver disposto a extraí-las. Mas talvez o mais importante de absolutamente tudo, seja profunda e radicalmente paciente consigo mesmo durante todo esse processo longo e às vezes frustrante. Transformação genuína e duradoura simplesmente não acontece da noite para o dia, em explosão dramática como mostrado em filmes inspiradores. Os estoicos falavam constantemente sobre o longo caminho do desenvolvimento autêntico de caráter. Eles sabiam por experiência direta e dolorosa, não por teoria, que você pode ter insights súbitos e poderosamente transformadores em momentos de clareza. Mas integrar completamente esses insights em mudanças verdadeiramente sustentadas de comportamento habitual, padrões de pensamento automático e reações emocionais condicionadas. Isso honestamente leva tempo significativo medido em meses e anos, não dias e semanas. Você inevitavelmente vai ter dias absolutamente excelentes, onde se sente invencível, completamente no controle de suas emoções e reações, totalmente transformado e novo. E você vai ter dias absolutamente terríveis, onde a dor volta com força total devastadora, e você questiona seriamente se está fazendo qualquer progresso real ou apenas se enganando. Ambos os tipos de dias são completamente normais, esperados, previsíveis e fazem parte integral da jornada humana de crescimento. Nenhum deles define permanentemente quem você é ou será. O que realmente importa em termos de avaliação honesta de progresso não é nunca falhar, nunca ter um dia ruim, nunca recair temporariamente em padrão antigo familiar. O que importa fundamentalmente é a direção geral e predominante do seu movimento ao longo de semanas e meses, quando você olha o panorama completo em vez de momentos isolados. Você está, quando olha honestamente o quadro maior sem se enganar, se movendo gradual mas consistentemente em direção a mais sabedoria prática, mais paz interior genuína, mais força de caráter demonstrada. Se a resposta honesta for sim, então você está absolutamente no caminho certo, independentemente dos tropeços ocasionais que são inevitáveis e até necessários para aprendizado real. A descoberta do seu propósito através da dor,
Existe uma dimensão fascinante da transformação estoica que precisamos explorar mais profundamente: a ideia revolucionária de que a dor e a perda podem funcionar como portais poderosos para descobrir ou redescobrir seu propósito de vida autêntico. Os estoicos não viam o sofrimento como algo a ser simplesmente suportado estoicamente no sentido popular e equivocado da palavra. Eles viam como algo a ser ativamente transformado em significado profundo, em direção, em combustível para crescimento. Marco Aurélio escreveu algo que deveria ser gravado na consciência de todos: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Essa frase enigmática contém sabedoria extraordinária quando você realmente a descompacta e aplica à sua situação. Sua dor não é um desvio inconveniente do seu verdadeiro caminho. Sua rejeição não é um obstáculo que te impediu de chegar onde deveria estar. Essa experiência dolorosa que você está processando é, na verdade, parte integral do caminho. Talvez a parte mais importante que forja seu caráter de formas que dias fáceis nunca poderiam. Deixe-me explicar isso de forma mais concreta. Quando você passa por rejeição profunda, abandono inexplicável ou traição dolorosa, a primeira reação natural e compreensível é perguntar: por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? São perguntas de vítima, perguntas que buscam culpa externa ou explicação que faça a dor fazer sentido racional. E essas perguntas têm seu lugar no processo inicial de luto e processamento. Mas os estoicos nos desafiariam a eventualmente reformular fundamentalmente essa pergunta: para que isso aconteceu? Que propósito posso extrair dessa experiência? Como posso usar essa dor como matéria-prima para construir algo significativo? Não no sentido ingênuo de que há alguma força cósmica benevolente orquestrando sua dor para seu bem maior, mas no sentido empoderado de que você tem o poder criativo e a responsabilidade de extrair propósito de qualquer experiência, por mais dolorosa que seja. Pense nas pessoas que conhecemos ou ouvimos falar que passaram por grande sofrimento e o transformaram conscientemente em missão de vida. Mães que perderam filhos para a violência e se tornaram ativistas incansáveis pela paz. Sobreviventes de abuso que se tornaram conselheiros dedicados ajudando outros. Pessoas que superaram vícios devastadores e agora dedicam suas vidas a ajudar outros na recuperação. Não estou sugerindo que você precisa fazer disso sua carreira ou identidade central, mas há algo poderosamente transformador e curativo em extrair significado da dor perguntando honestamente: como posso usar essa experiência para beneficiar outros ou a mim mesmo de forma genuinamente significativa e não apenas como distração? Talvez sua dor te ensinou de forma visceral sobre a importância absoluta de comunicação clara e honesta em relacionamentos. Você pode trazer conscientemente essa lição para todos os seus relacionamentos futuros, criando conexões muito mais profundas e saudáveis. Talvez te ensinou a reconhecer sinais de manipulação emocional ou comportamento narcisista que você ignorava antes. Você pode ajudar amigos próximos a reconhecer esses padrões em suas próprias vidas antes que causem dano severo. Talvez te ensinou sobre profundidades de resiliência que você não sabia que possuía. Essa força testada e comprovada vai te servir em todos os desafios futuros inevitáveis que a vida vai trazer, porque agora você sabe empiricamente que pode sobreviver e até florescer através de dificuldades extremas. Marco Aurélio praticava algo que podemos chamar de alquimia estoica, a arte deliberada de transformar experiências negativas em virtude, sabedoria e força de caráter através de trabalho interno consciente e disciplinado. Quando você pega a experiência bruta e dolorosa da rejeição e conscientemente trabalha para extrair lições profundas dela, quando você usa a dor como motivação sustentada para crescimento positivo, em vez de combustível destrutivo para a amargura corrosiva, você está praticando essa alquimia antiga. Não é fácil. Definitivamente não acontece automaticamente sem esforço. Requer escolha consciente e repetida dia após dia. Mas é absolutamente possível. E aqueles que o fazem consistentemente descobrem que sua vida ganha profundidade, significado e riqueza emocional que simplesmente não teria de outra forma. A liberdade final e vivendo sua nova realidade, existe um estágio avançado e profundo na jornada estoica de transformação que é, paradoxalmente, sobre deixar ir até mesmo a narrativa da própria transformação dramática. É a liberdade última de não precisar mais desta história para se definir ou validar.
quando você está no meio intenso da dor e do processo ativo de crescimento, a história "Eu fui profundamente ferido, mas estou conscientemente me transformando" é absolutamente necessária e incrivelmente poderosa. Ela te dá a estrutura psicológica necessária, significado existencial em meio ao caos, direção clara quando tudo parece confuso. Mas Marco Aurélio, escrevendo apenas para si mesmo em suas meditações privadas que nunca pretendeu publicar, apontava para algo além dessa narrativa. Deixe ir o passado completamente. Deixe o futuro cuidar de si mesmo naturalmente. Simplesmente seja virtuoso no presente momento, que é literalmente tudo que você realmente possui. Há uma libertação final, profunda e quase espiritual, em eventualmente deixar ir até as histórias que nos ajudaram poderosamente a crescer, em chegar gradualmente a um ponto psicológico onde você não se define mais primariamente como alguém que passou por rejeição dolorosa e heroicamente se transformou através dela. Você é simplesmente você, vivendo plenamente no presente, crescendo continuamente sem drama, sendo autenticamente momento a momento. O evento doloroso que iniciou toda essa jornada épica torna-se apenas um fato biográfico relativamente menor, uma nota de rodapé interessante na história muito maior da sua vida, não mais a narrativa central dramática que define rigidamente sua identidade e direciona obsessivamente sua energia. E então, naturalmente e organicamente, sem esforço forçado, você se encontra simplesmente vivendo uma vida que é autêntica e profundamente sua, não mais definida por reação ao que te foi feito injustamente, não mais estruturada defensivamente em torno de provar algo importante para alguém específico que te rejeitou, mas construída positivamente a partir de escolhas conscientes e deliberadas alinhadas com valores que você examinou cuidadosamente através de autorreflexão e abraçou completamente como seus. Talvez você encontrou conexão romântica real, saudável e recíproca, não o tipo codependente que preenche vazios desesperados ou cura feridas abertas, mas o tipo maduro que adiciona alegria genuína e profundidade emocional a uma vida que já estava razoavelmente completa e funcionando bem de forma independente. Talvez você construiu carreira ou vocação que tem significado pessoal profundo e propósito claro, não apenas salário que paga contas. Talvez você cultivou pacientemente amizades genuínas e duradouras, baseadas em reciprocidade natural e crescimento mútuo, não em necessidade ou conveniência. Talvez você desenvolveu consistentemente práticas espirituais, criativas ou contemplativas, que nutrem sua alma de forma confiável e previsível, independentemente de circunstâncias externas. O ponto essencial e libertador é este: sua vida não é mais definida, limitada ou estruturada pelo que aconteceu a você naquele período doloroso que uma vez pareceu que te definiria para sempre. Ela é ativamente definida pelo que você está conscientemente criando, cultivando com cuidado, construindo intencionalmente dia após dia, através de pequenas escolhas acumuladas. Sua jornada começa exatamente agora. Então, o que você faz exatamente agora, neste momento muito específico, depois de absorver e processar tudo isso que exploramos juntos, depois de entender filosoficamente o caminho completo e ver o mapa detalhado, você começa sem mais adiamento. Ou se já começou anteriormente de alguma forma imperfeita, você continua com renovado compromisso, clareza aumentada e compaixão por si mesmo. Um dia de cada vez, sem pressão destrutiva de perfeição impossível. Uma escolha consciente de cada vez, acumulando gradual, mas inevitavelmente. Talvez hoje você escolhe especificamente não checar compulsivamente o perfil nas redes sociais da pessoa que te feriu tão profundamente. Talvez escolhe ler 10 páginas atentas de livro desafiador que expande genuinamente sua compreensão do mundo e de si mesmo. Talvez escolhe caminhar 30 minutos ao ar livre, prestando atenção real ao mundo vivo ao seu redor, em vez de ficar em scrolling infinito e entorpecedor nas redes sociais, ruminando obsessivamente sobre o passado imutável. Talvez escolhe ligar para amigo verdadeiro que te apoia construtivamente sem julgamento em vez de se isolar perigosamente em espiral descendente de negatividade e autopiedade. Essas escolhas individuais podem parecer absurdamente pequenas e completamente insignificantes quando olhadas isoladamente. Qual diferença real pode fazer ler 10 páginas? Qual impacto duradouro tem uma simples caminhada de meia hora?
Mas os estoicos entendiam profundamente algo que a psicologia moderna agora confirma cientificamente. Caráter humano é construído através de literalmente milhares de pequenas escolhas consistentes repetidas disciplinadamente ao longo de meses e anos, não através de um único momento dramático de transformação instantânea, como mostrado romanticamente em filmes. E enquanto você está pacientemente fazendo essas escolhas diárias aparentemente pequenas, acumulando esses pequenos, mas significativos atos de autocuidado e desenvolvimento intencional, construindo sua nova vida tijolo por tijolo sem pressa, lembre-se constantemente disso. A pessoa que te feriu pode ou não eventualmente perceber sua transformação extraordinária. Pode ou não se arrepender genuína e profundamente das ações cruéis ou negligentes dela. Pode ou não sentir dolorosamente sua ausência permanente. E literalmente tudo isso é completamente e absolutamente irrelevante para o valor intrínseco e significado profundo do seu crescimento pessoal. Porque sua transformação nunca foi realmente sobre essa pessoa específica, apesar de toda a dor estar associada a ela na sua memória emocional. Foi sempre, desde o início, fundamentalmente sobre você, sobre reclamar propriedade total da sua própria vida, sobre descobrir reservas profundas de força e resiliência que você não sabia que possuía até ser forçado a acessá-las, sobre construir paz interior sólida que não depende de validação externa, reconhecimento alheio ou arrependimento de quem te feriu, sobre tornar-se consciente e deliberadamente a pessoa que você sempre teve potencial latente e não desenvolvido de ser, mas nunca foi adequadamente forçado ou motivado a atualizar até este ponto. E quando você realmente alcança isso em nível profundo e visceral, quando você olha honestamente no espelho sem auto-engano e vê alguém que genuinamente cresceu através da dor, que conscientemente transformou ferida crua em sabedoria aplicada, que corajosamente escolheu o crescimento intencional sobre a amargura corrosiva, você finalmente entende completamente e de forma encarnada o que os filósofos estoicos tentaram pacientemente nos ensinar através de milênios. Você não venceu fazendo outra pessoa específica se arrepender amargamente e sofrer proporcionalmente ao que ela te fez sentir. Você venceu tornando-se alguém que simplesmente não precisa mais de arrependimento dela, de reconhecimento dela, de validação dela para se sentir fundamentalmente valioso, completo, em paz consigo mesmo. Você não venceu fazendo ele sentir dolorosamente sua ausência física ou digital, como se isso fosse troféu a ser conquistado. Você venceu tornando-se tão genuína e completamente presente em sua própria vida rica, tão totalmente engajado em viver com propósito claro e significado profundo, que presença ou ausência deles no seu universo pessoal é funcionalmente irrelevante para seu bem-estar. Essa é a verdadeira liberdade que nenhuma circunstância externa pode roubar depois que você a alcança internamente. Essa é a verdadeira força interior que nenhuma rejeição futura pode diminuir significativamente. Essa é a transformação profunda e permanente que dói infinitamente mais que qualquer silêncio estratégico temporário, não porque causa dor intencional ao outro, mas porque demonstra com clareza absolutamente cristalina e inegável que você cresceu completa e irreversivelmente, além do alcance emocional, psicológico e espiritual deles. Se estas palavras ressoaram profundamente com você, se você sentiu que falavam diretamente à sua experiência muito específica e à sua dor particular, escreva nos comentários abaixo: minha evolução é a minha resposta silenciosa. E se inscreva no canal Caminho Estoico para continuar esta jornada transformadora de crescimento interior profundo através da sabedoria estoica milenar aplicada de forma prática ao mundo contemporâneo, com todos seus desafios únicos. Aqui você encontra um espaço dedicado e consistente ao fortalecimento da mente resiliente, ao cultivo de paz interior duradoura que resiste a tempestades externas e ao desenvolvimento de caráter sólido, que se mantém firme em meio às adversidades inevitáveis da vida. Porque no final das contas, o que mais impacta profunda e permanentemente não é o seu silêncio temporário que pode acabar a qualquer momento. É a história completamente nova que você conscientemente escreveu com suas escolhas diárias. Uma história extraordinária e inspiradora, onde eles já não têm papel significativo, relevância emocional ou poder algum sobre sua paz interior. E essa história poderosa começa precisamente agora, com você, caminhando no caminho estoico.